Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de feriado, né? Hoje, dia 7, também trabalha no dia de hoje, a galera que roda aí nos carros de aplicativo, galera da portaria, enfim, você também que exerce o seu trabalho, né, no dia de hoje. Enquanto muita gente tá de folga, você tá aí na ralação correndo atrás e tá certo, meus queridos. Vamos aqui atualizar as informações do nosso Vasco da Gama, né? A gente tem assunto para falar aqui de São Januário. O Ministério Público se manifestou, né, sobre a reunião que aconteceu ontem para chegar no acordo ali, né, do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta com o Vasco da Gama. A gente vai falar aqui sobre isso. A gente vai falar também sobre a grana que o Vasco vai receber de aporte da 777 e que o Vasco vai utilizar parte desse dinheiro para pagar o Nacional do Uruguai e também o Atlético Tucumã. Vamos falar sobre deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil. Se você quiser adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo, o telefone também está aparecendo na sua tela, mas se você clicar no link que está aqui na descrição, você é direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada e tem uma grana presa lá no seu FGTS, está precisando adiantar esse saque, a Mais Ágil faz essa burocracia para você, beleza? Link aqui na descrição, Mais Ágil parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre Pablo Verratti, né, atacante que chegou aí no último dia da janela de transferências, né, internacional, e já caiu nas graças do torcedor vascaíno, né? Com toda certeza, o Verratti hoje é um dos jogadores mais importantes desse elenco do Vasco da Gama. E desde que ele chegou, ele vem participando diretamente, né, nos pontos que o Vasco conquistou no Campeonato Brasileiro. E tem uma estatística muito bacana. Falou o início de Germancano com a camisa do Vasco da Gama. O Vasco conquistou 8 dos 15 pontos desde a chegada do centroavante argentino. O Verratti esteve envolvido em todos os pontos que o Vasco conquistou. O gol contra o Bragantino, ele marcou gol, e contra o Bahia ele também marcou gol. Ele tem Capec, que era o artilheiro do elenco vascaíno antes da chegada de Verratti a São Januário. Mas tem respeito, né, nesse momento. A camisa com o nome dele também já vi alguns torcedores usando. De Luca, tá aparecendo na sua tela o De Luca treinando, né? Treinos de fortalecimentos físicos, né? Após a lesão grave que ele sofreu, ele já tá aí há 5 meses parado, né? Ele sofreu ali uma lesão gravíssima de ligamento, teve que passar por cirurgia. Foi um reforço do Vasco para essa temporada, mas acabou praticamente nem entrando em campo, né? E agora tá voltando aí aos poucos ao treinamento. Não deve ser utilizado, né, nessa temporada, afinal de contas. Então, provavelmente o De Luca vai ficar como opção mesmo apenas para a próxima temporada. Jogador que o Vasco contratou no início dessa temporada e ainda tem contrato, né, para a próxima temporada no Vasco da Gama. Boa recuperação aí para o De Luca. O Vasco tem mais uma semana livre de treinamentos para preparar a equipe para o jogo contra o Fluminense na próxima rodada. O jogo vai acontecer no dia 16 de setembro e esse jogo deve marcar a estreia de Dimitri Payet como titular no Vasco da Gama, né? Ele estreou no jogo contra o Bahia, entrando no segundo tempo, jogou ali 45 minutos, mas esse período agora de treinamentos, fazendo o seu processo de recondicionamento físico, esteja apto, né, para começar já de titular contra a equipe do Fluminense. Então, o jogo do dia 16, esse clássico que será realizado lá no tapetinho do estádio Newton Santos, vai com o promocional aqui do canal Machão da Gama, que te dá até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito. Se você quer dar aí os seus palpites, por exemplo, tem Brasil e Bolívia pelas eliminatórias, você pode palpitar lá no site da 1xBet, o link está aqui no comentário fixado e tem também o nosso código promocional que vai te dar um bônus. Bom, o assunto aqui, né, o termo de ajustamento de conduta para que São Januário seja liberado. O Vasco colocou ali nesse termo, né, algumas condições. O Vasco vai colocar biometria facial nas suas catracas, né, reconhecimento facial, reconhecimento de digital também, vai aumentar. Manifestou, emitiu uma nota oficial sobre a reunião com o Vasco da Gama e eu vou ler aqui para vocês.
O Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, recebeu, nesta quarta-feira, dia 6, representantes do Vasco da Gama para discutir os requisitos necessários para a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, para que o estádio de São Januário volte a receber a presença de público. O local está impedido de receber público desde o dia 23 de junho, por determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, após ter sido palco de conflitos durante a partida entre Vasco e Goiás. Como a Vasco SAF recorreu ao STJ para tentar reverter a situação, a atribuição para cuidar do processo passou a ser da Procuradoria-Geral da Justiça. Durante o encontro, os membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recebem de possíveis irregularidades e de catracas com reconhecimento facial para o ingresso do público. Além disso, estão previstas medidas para facilitar a entrada e o escoamento do público e a instalação de um posto avançado do Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios, que é o BEP, dentro de São Januário. As partes acertaram que elaborarão uma minuta de TAC e, em caso de acordo, haverá uma nova reunião na próxima semana em que serão convidados representantes da... Deve ser homologado esse acordo, a assinatura em São Januário provavelmente será liberado, né? Enfim, uma boa notícia aí, o Vasco tem logo que ter o seu estádio apto novamente a receber público para que o jogo contra o Curitiba seja realizado em São Januário, com todos os ingressos esgotados, com toda certeza. Para finalizar aqui esse vídeo, esse mês de setembro o Vasco vai receber o aporte de 120 milhões da 777. E segundo informações do canal Atenção Vascaínos, o Vasco irá priorizar as dívidas com o Atlético Tucumã e Nacional do Uruguai, referentes a Manu Capaz e Puma Rodrigues, que estão em processos abertos na FIFA. Então, assim que esse dinheiro cair, o Vasco já vai resolver essas pendências, né? Finalizar esses pagamentos. Os valores devem ser quitados com os clubes sul-americanos com o aporte da 777 para encerrar qualquer possibilidade de um transfer ban. É isso, né? Ficou feio demais também o Vasco não ter feito os pagamentos aí dos jogadores corretamente. Enfim, lamentável. Vou ficando por aqui, um abraço, saudações, bom feriado, até a próxima. Deixe seu like, fui!